Rádio Ritmo 104, em 104,7. Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro. O ritmo da sua vida. Neste sábado, dia 15 de outubro, no programa Microfone Aberto, das 10 às 11 da manhã, aqui na Rádio Ritmo 104,7, a jornalista Néia Gesualdi entrevista a arquiteta e atual conselheira de cultura do município de Santo Antônio de Pádua, Cris Zelglia. Em pauta, o tombamento da ponte Raul Veiga, um breve recorte da história de Pádua. Baixe o aplicativo Rádio Ritmo 104, siga a página Pádua RJ Notícias. Participe com a gente e compartilhe com seus amigos. O que era bom agora ficou excelente. Restaurante Recanto do Sabor. Espaço, conforto, excelente localização e a qualidade ímpar que você já conhece. Temos self-service com balança e sem balança, servindo uma vez com 2 pedaços de carne a R$ 21,90. Também temos quentinhas grande e pequena. Ligue e iremos até você. Disque Delivery 22 981 83 26 96. 22 981 83 26 96. Restaurante Recanto do Sabor. Direção Tiquinho e Família. Uma família para servir a sua. Entrega seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Consultório de Psicologia Clínica e Psicanálise do Dr. Alain de Aguiar Almeida, agora num espaço mais amplo, acolhedor e reservado, na Rua Eugênio Leite Lima, número 100, na Climed, Centro de Pádua. Agende sua consulta presencial online de segunda a sexta-feira no WhatsApp ou nos telefones 99800 3231 e 3851-3480. Melhores e maiores informações no site www.alandeaguiar.com. Consultório de Psicologia Clínica e Psicanálise do Dr. Alain de Aguiar Almeida. Precisa de socorro para puxar o seu carro? Serviço de guincho do Elinho atende na hora. Ligue 22 3853 0504 ou WhatsApps 981 26 8881 e 981 16 52 91. Elinho Car também faz lanternagem e pintura do seu veículo. Rua Eliaquim Salles, número 9, bairro Santa Afra, em Pádua. Microfone aberto. Entrevista com convidados. Olá, bom dia, ouvintes da Rádio Ritmo FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Microfone Aberto. Hoje, dia 15 de outubro de 2022, eu sou a jornalista Néia Gesualdi e tenho a honra de entrevistar Cris Zelglia, arquiteta, conselheira municipal de cultura de Santo Antônio de Pádua. Seja muito bem-vinda, Cris. Muito Lembrando obrigada. que a pauta de hoje será o tombamento da ponte Raul Veiga e, portanto, nesse contexto, a gente vai relembrar um pouquinho da história, do que aconteceu na época, a importância da ponte, os motivos pelos quais a ponte foi criada, fundada. Sim. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Néia. É um prazer poder falar sobre a ponte, a importância dela e o que aconteceu essa semana, que foi super importante, que é o tombamento da ponte. Passa para você. Cris, então, eu ia te perguntar exatamente isso. O dia que a ponte foi tombada foi exatamente no dia 12 de outubro, dia de Aparecida, esse feriado durante a semana. E o tombamento da ponte é um motivo de muita alegria e muita emoção. Dentro desse contexto histórico, da importância da ponte, eu gostaria que você deixasse bem clara, com suas palavras, e com o olhar de arquiteta, de conselheira de cultura do município, o que isso significa exatamente para Pádua. Então, Néia, a importância da ponte ela fica muito clara a partir do momento que a gente tem um rio cortando a cidade. Então, antes da gente falar
na questão do tombamento, para se entender o motivo do tombamento, a gente chega na questão de que para Pádua se caracterizar hoje como ela é, crescer urbanisticamente como ela é hoje, é inevitável a existência de uma ponte, né? A gente está falando de 2 margens de uma cidade. Então, a construção da ponte foi extremamente importante para o próprio crescimento da cidade, para hoje, como a gente conhece ela. E como você perguntou, a importância do instrumento é exatamente entender oficialmente, através de um poder público, entender essa importância da ponte. Agora, ela não é importante só porque a gente fala que ela é importante. Sim. Ela é oficialmente importante mesmo. Sim. O que muda, Cris, a partir do tombamento oficial da ponte, através da Prefeitura de Santo Antônio de Pádua? O que protege a ponte? O que pode ou não ser feito em relação à ponte? Qual o significado exatamente do tombamento da ponte, Raul Veiga? Então, o instrumento do tombamento, ele é um instrumento que a gente utiliza a partir de um momento que a gente entende aquele objeto, aquele espaço, aquele movimento, entende ele como importante historicamente, culturalmente, para um grupo ou para uma sociedade. A definição de tombamento seria esse. E a partir do momento que você abre mão do uso desse instrumento, ele assegura a materialidade física, seja daquele bem material, ou a materialidade física de um bem imaterial também, e a sua memória histórica, ou seja, tudo que é feito nela, como ela foi construída e toda a sua história, a partir de agora, ela é como se fosse um registro, ela tem um livro próprio que não pode mais ser alterado. Então, são várias normas a partir de agora que realmente não vai poder mais ser feito na ponte. Mas isso não são normas para engessar a cidade ou a própria prefeitura, o governo, não é isso. São apenas normas para manter essa segurança da história dela e da importância dela para a cidade. Fazendo um breve retrospecto, e sempre a gente vai voltar nesse contexto, da fundação da ponte, como ela foi criada, as curiosidades. Eu vou pegar como gancho aqui, como base, a parte de um artigo muito importante. Tem poucos conteúdos sobre a ponte. Se eu estiver errada, você, por favor, pontue mais alguns artigos ou alguns livros. Mas aqui, por exemplo, nesse artigo que se chama Construção da Ponte Raul Veiga, Política e Comemoração do Centenário da Independência, fala o seguinte: o presente artigo busca analisar a história da construção da ponte Raul Veiga, principal patrimônio histórico do município de Santo Antônio de Pádua. A obra está relacionada com a política fluminense das décadas de 1910 e 1920 no geral, e com as comemorações do centenário da independência do Brasil em 1922 em particular. E complementa o seguinte: desse modo, só é possível compreender os muitos significados dessa ponte para a população de Santo Antônio de Pádua se sua construção for pensada junto à independência, evento grandioso em todo o país, mas particularmente conturbado no contexto político fluminense. Quer comentar sobre esse recorte histórico? Então, o que aconteceu nesse momento? É até curioso. Em 1922, foi feita uma grande festa em comemoração ao centenário de independência do Brasil. Vamos deixar isso claro, que foi em 1902. Nesse momento, foram feitas várias obras patrocinadas pelo poder público, exatamente em função desse centenário de independência. E parte dessas obras incluíram pontes e estruturas que poderiam ter sofrido algum dano, algo que tivesse ocorrido e tivesse prejudicando aquelas cidades. E a obra da ponte Raul Veiga entrou nesse programa. Então, recapitulando, naquela época estava sendo comemorado o centenário de independência e por isso foram feitas diversas obras em vários lugares. Uma delas foi a ponte Raul Veiga. E aí agora, curiosamente, a gente retoma isso no centenário da ponte agora, né? Então é bem curioso. Sim. Na época, o governador que atuava era o governador Raul Veiga. E ele mesmo dá o nome da ponte. Vamos pular a parte da pretensão, porque a gente já entende um pouquinho que o significado disso na história do Brasil.
E vamos falar um pouco sobre as curiosidades, os desenhos, a origem, os arcos da ponte. Vamos partir para essa parte, lembrando que é a primeira ponte de concreto, é isso? Concreto armado. Então, essa ponte ela teve uma característica de construção na época, um desafio. Hoje a gente faz isso tranquilamente, mas na época vamos entender que a nossa construção civil ainda não tinha certas ferramentas. E ela é uma ponte de estrutura de concreto armado, num vão grande. Ela tem de vão aproximadamente 180 metros de vão de uma ponte, de uma margem à outra. E aí, como um traço de construção monumental, foram desenhados esses arcos. Então, são 6 arcos, cada um com um vão de aproximadamente 30 metros, 29 metros e pouco, 29 metros e meio, com uma altura de flecha, ou seja, do piso até o ponto mais alto dos arcos tem 5 metros. Então, hoje, a gente faz isso de forma muito fácil, mas na época, essa construção toda teve que ser encomendada, não foi feita aqui na hora, foi encomendada, chegaram as peças, então ela já teve esse traço monumental desde o início, ela já era para ser uma obra mesmo. Interessante. Continuando aqui, falando com você e voltando aqui para o artigo, né, entrecortando aqui, sem perder o contexto, Cris, porque trata-se de 100 anos atrás, então é memória que a gente precisa buscar para contextualizar. De acordo com esse artigo, diz o seguinte aqui, ó, lembrando que o artigo é a construção da ponte Raul Veiga, política e comemoração do centenário da independência de Santana de Pádua. Você acha no Google exatamente com essa... Quando você cita lá, quando você escreve ponte Raul Veiga, você já acha. Aí diz o seguinte aqui, ó, no intuito de dar mais tráfego pelas estradas existentes, como complemento natural do propósito do governo de facilitar o incremento dos nossos produtos agrícolas, tratei de movimentar a reconstrução das diversas pontes, pontilhões e obras diversas reclamadas urgentemente em várias zonas do estado. Foram consideráveis os prejuízos causados pelas inundações que assolaram vários pontos do nosso território, determinando o aumento considerável da despesa com as reparações indispensáveis. Me parece uma fala, né? É a fala do Raul Veiga. Então, foi o que eu falei. Quando o Raul Veiga entrou no governo, entrou com esse projeto, um projeto de obras que seriam patrocinadas pelo poder público. Essas obras, elas teriam as seguintes características: aumentar o desenvolvimento daquele local, facilitar o desenvolvimento urbano e troca de mercado e tudo mais, troca de comércio. Só que houve também os desastres que acontecem, que foram inúmeras enchentes. Então, colocou também uma característica dessas obras, desse grande projeto, reconstruir todo o local que tivesse tido algum tipo de avaria, que foi o que aconteceu aqui em Pádua. Só que aqui, assim, foi o que aconteceu aqui em Pádua, na questão de uma enchente. Já existia uma ponte de madeira, e ela teve a sua estrutura abalada devido a uma enchente. Só que também eu acho isso muito interessante falar, quando a gente fala de poder público e governo, né? Foi feito a sociedade pediu. Então, teve essa pressão popular para que se fizesse, sim, a reforma da ponte, mas que melhorasse ela. Então, já que ia fazer a reforma, então que melhorasse a ponte. E a partir dessa pressão popular é que não foi só reformada, começou a ser construída uma nova ponte. Sim, sim. Sobre as curiosidades, ainda pegando a questão dos arcos, por que exatamente 6 arcos? Você, com um olhar de arquiteta e agora de conselheira, né, você pode falar das duas facetas aí. A parte da construção em si. O que te chama a atenção? Lembrando que a gente estava no momento, período 1922, modernismo e tal, e a gente começa aí com vários arcos. Como você vê essa questão? Isso é bastante curioso. A gente precisa entender que a gente estava ali na época, né, teve Semana Moderna, então a gente estava com esse traço modernista da arquitetura e da construção.
Num outro caminho, a gente começou nessa época a discutir conceito de patrimônio que não tinha antes. Então a gente começa a discutir que patrimônio é histórico, começa a reivindicar ele como patrimônio social, a gente começa a falar de patrimônio cultural, a gente começa a falar de patrimônio material e imaterial. Tudo isso aconteceu nessa mesma época, ou seja, muitos pensamentos e muitos conceitos acontecendo. E por que isso estava acontecendo? Porque existia, por um lado, um pensamento mais conservador das cidades, e aí vamos entender que não é um conservador de uma forma ruim, é apenas um conservador no sentido de manutenção da história nesse momento. E existiu o pensamento do moderno, vamos fazer o moderno, vamos acabar com tudo e fazer o moderno. Então essas discussões todas estavam acontecendo. Daí você chega na construção da ponte, construção com 6 arcos, que é uma quebra na verdade ali eu tenho 2 visões. A questão da ponte que já existia, então você tem a manutenção da importância dessa história, mas você já tem um traço moderno do que estava acontecendo. Então você já coloca ali os arcos e essa dificuldade na construção. Lembrando, essa construção foi um desafio pelo tempo dela, ela foi feita em tempo recorde. Então foi um desafio da construção, desafio no desenho dos arcos, no vão da ponte e no tempo que se tinha para a inauguração dela. Interessantes colocações, Cris. Pessoal, tá ligando o rádio agora? Tá rolando por aqui o programa Microfone Aberto. Eu sou a jornalista Neia Gesualdi e tenho a honra de receber, de bater um papo muito bacana sobre o tombamento da ponte Raul Veiga, um pouco da história de Pádua, tão pouco divulgada no contexto geral. Não é tão simples achar artigos, não é tão simples achar livros e aprofundar na história de Pádua. Como você vê essa questão, Cris? O que falta agora com a chegada das faculdades, com mais acadêmicos na região? Como você vê essa questão aí de pesquisa mesmo sobre a história, de valorização do que é Pádua, de como começou, de como é e de como pode ser a partir disso? Olha, Neia, vou falar assim com um olhar de fora, né? Então, já peço até licença para poder falar sobre isso, com todo respeito. O que acontece? Nós todos, isso não é exclusividade de Pádua, sofremos com um abalo na memória histórica. A gente sofre com uma não importância ao que é histórico e o que é cultural. Isso é fato, isso não está sendo posto sobre pesquisa. E Pádua está crescendo, é uma cidade que, de repente, começou um desenvolvimento grande, está recebendo, como você falou, faculdades, tudo mais. Agora, o que eu acho mais curioso, se você senta para falar com uma pessoa lá no meio da roça, ele sabe a história toda de Pádua. Ele conhece a história toda de Pádua, ele sabe datas, anos, como eu duvido que algum historiador aqui saiba. Mas não é escutado. Não é escutado no sentido da gente ir lá e ouvir, não é escutado no sentido de oficializado. Eu acho que a grande diferença é que os historiadores eles têm o poder da caneta e dos livros na mão. E o senhor lá na roça não tem. Então eu sinto falta, sim, de uma busca e uma construção de uma memória histórica oficialmente. Colocar isso em vídeos, como a gente está fazendo aqui hoje, em papel, em livro, porque não é que a cidade não saiba a sua história. Sabem, e sabem com dia, hora e data, o que me surpreende muito. Mas falta, sim, uma pesquisa no sentido de oficializar, de publicação que eu estou falando. Isso falta sim. Da forma que você fala, vem ao encontro do que eu imaginei, vou colocar agora, a pesquisa de campo. Exato. Nós temos fontes vivas, que estão por aí e que lembram, contando casos e causos. Então, o que falta é registro mesmo. Então, fica um chamado aqui, fica aqui até um apelo, né, às pessoas intelectuais, que gostam de Pádua, que amam Pádua, por um motivo ou por outro, ou porque são daqui, ou porque chegaram aqui como a Cris, e hoje
trabalha e pensa e defende a importância da história de Pádua como registro histórico, para que novos trabalhos como Sertões dos Puris, a Casa da Águia, que venham novas publicações no contexto mais atual, lembrando a partir do que não temos. É muito, muito importante. Ô Cris, se me permite, ainda voltando aqui no artigo, você falou que houve um debate, uma conversa na época sobre... Enfim, eu vou ler para a gente voltar nessa questão. Lembrando, pessoal, que se você quiser encontrar o artigo, você digita no Google aí, Ponte Raul Veiga, está em PDF, tá? Eu estou me baseando aqui, conversando com a Cris Zélglia sobre o tombamento da ponte e um pouco da história de Pádua, lógico, com foco na Ponte Raul Veiga, que é esse monumento, e surgiu como um monumento grandioso na época. Um determinado parágrafo diz o seguinte: o debate concentrou-se entre construir uma ponte que atravessasse o Rio Pomba e levasse o trem para a margem esquerda, mais urbanizada e povoada no século XIX. Ou fazer o trem passar pela margem direita, com menos moradores, mas que não necessitava da ponte férrea para a passagem da locomotiva sobre o rio. A margem, entre aspas, vencedora, consequentemente, abrigaria a estação de passageiros. E conclui o seguinte: foi escolhida a segunda opção. Assim, diante da iminente necessidade de maior trânsito de pessoas para a margem menos habitada, atraídas pela locomotiva. Como você vê essa questão? O que aconteceu assim, foi o que eu falei no início. 2 margens, né? Uma já era mais desenvolvida, e isso está na história de Pádua, houve um desenvolvimento maior numa das margens, e na outra margem tinha esse déficit. E aí, com a ponte, o que ficou... Foi feito quase que um acordo de cavalheiros, né? Ou a gente bota a estação de trem do lado que já está mais desenvolvido e acaba desenvolvendo mais aquele lado, seria óbvio que desenvolveria mais, ou a gente coloca a ponte, lembrando que a ponte serviria de repente para passar o trem, acho que já, né, a gente entende isso. Ou colocaria a estação do outro lado, porque aí chamaria o comércio e as pessoas para o outro lado. Em questões urbanísticas, é lógico que a gente tenta sempre manter um equilíbrio. Então, a gente coloca a estação na margem menos desenvolvida nesse sentido de habitação, né? É menos desenvolvida na questão urbanística, para poder fazer com que o trem chegasse até essa margem. Então, assim, eu vejo que foi um acordo de cavalheiros urbanístico nessa época. Sim, sim. Cris, voltando agora à criação do desenho da ponte. Eu, particularmente, tenho uma curiosidade muito grande, porque a ponte ela remete a um desenho, ao arco, né? Você vê a ponte, vê ela refletida, você vê literalmente 360 graus. Usando um pouquinho a imaginação, 180 graus e no reflexo. Então, basta uma foto mais ou menos nítida, num dia claro, e você tem essa impressão. Você imagina algum arquiteto na época, ou alguém com muita inspiração, rabiscando esse desenho no papel? Ou como surgiu assim? Então, nessa época eram os engenheiros, né? E não os engenheiros é que pensavam isso. Os arquitetos estavam iniciando algumas coisas ainda. A arquitetura estava muito ligada às obras de arte nessa época e longe um pouquinho da construção civil. Teve um engenheiro que fez realmente isso, e eu acredito que tenha sido realmente, foi o que você falou, rabiscada num sentido muito bonito da palavra rabiscada, que é o que os arquitetos fazem. A gente sempre fala que a gente vai rabiscar algum projeto. E foi nesse sentido, houve sim um rabisco dessa... Se a gente usar aqui um pouco de poesia, a gente tem um rio por baixo que é fluido, é água. E aí, de repente, você vem com um desenho de arcos, que é uma mão livre, né? Para você desenhar arcos, você faz a mão livre. Você não tem régua, você não tem isso. Então, eu acredito que tenha muito dessa questão dessa fluidez. Foi dada uma fluidez. E quase como também aquela brincadeira de criança, quando você vai brincar e você desenha que a criança tem que pular. Você faz arcos para a criança pular. É quase que um pular por cima do rio. Aqueles arcos são quase que poéticos, de verdade.
Eu acho que... Tenho certeza que são poéticos. Porque, aproveitando o seu gancho aí, citando a poesia, né, como uma imagem literária da ponte, me faz pensar também nos arcos dos índios, né? O arco, flecha, as montanhas aqui, muito próximas a Minas, né? Região montanhosa. Então, tudo remete é como se fosse uma continuidade da própria geografia, né? Já que é rio, vamos continuar a terra através do desenho arquitetônico e atravessar essa cidade. Mais ou menos por aí? É exatamente isso. Você falando aí sobre, lógico que profissionais da época trabalharam, né? E além de tantas outras pessoas que trabalhou nessa ponte, se você lembrar, por favor, você assiste daqui a pouco, Cris, vale ressaltar que o próprio Raul de Moraes Veiga, ele formou-se em engenharia civil em 1889, ano da proclamação da República. Ele trabalhou em Niterói como engenheiro da Comissão de Saneamento Básico entre 1904 e 1905. E ressalto o seguinte, nessa época entrou em contato com Nilo Peçanha, então presidente do Estado do Rio de Janeiro, ingressando assim o chamado nilismo, alcunha pela qual conhecidos os aliados e apoiadores do emite público fluminense. O que significa exatamente o nilismo nesse contexto? Então, a gente pode pensar de duas formas, né? O niilismo nessa época tem a ver com o processo político que estava acontecendo na época, mas também tem a ver com o processo artístico, que era exatamente... É horrível falar porque a gente está retomando a história, mas nesse sentido era apagar a história, era esse... Não tem referência, vamos começar a partir desse momento, vamos desenhar alguma coisa a partir desse momento. E aí... foi nesse sentido, vamos começar uma história a partir de agora. Mas eu acho que eles conseguiram começar uma história a partir de agora, tanto que foi o motivo do tombamento da ponte, mas recuperado com o que já existia, né? Não tem como não falar isso. Isso explica a ousadia do porquê a ponte foge, talvez tanto, à maioria das construções da época, né? Essa ousadia dos arcos e tal. Vamos aos comerciais, eu volto já com mais sobre o tombamento da ponte Raul Veiga e Cris Zelglia falando um pouco da história de Santo Antônio de Pádua. Até já. O que era bom agora ficou excelente. Restaurante Recanto do Sabor. Espaço, conforto, excelente localização e a qualidade ímpar que você já conhece. Temos self-service com balança e sem balança, servindo uma vez com 2 pedaços de carne a R$ 21,90. Também temos quentinhas grande e pequena. Ligue e iremos até você. Disque Delivery 22 981 83 26 96. 22 981 83 26 96. Restaurante Recanto do Sabor. Direção Tiquinho e Família. Uma família para servir a sua. Entrega seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Consultório de Psicologia Clínica e Psicanálise do Dr. Alan de Aguiar Almeida. Agora num espaço mais amplo, acolhedor e reservado. Na rua Eugênio Leite Lima, número 100, na Climed, Centro de Pádua. Agende sua consulta presencial online de segunda a sexta-feira no WhatsApp ou nos telefones 99800-3231 e 3851-3480. Melhores e maiores informações no site www.alandeaguiar.com. Consultório de Psicologia Clínica e Psicanálise do Dr. Alan de Aguiar Almeida. Precisa de socorro para puxar o seu carro? Serviço de guincho do Elinho atende na hora. Ligue 22 3853 0504 ou WhatsApp 981 26 8881 e 981 16 52 91. Elinho Car também faz lanternagem e pintura do seu veículo. Rua Eliaquim Salles, número 9, bairro Santa Afra, em Pádua. Ligando o rádio agora.
Tá rolando por aqui o programa Microfone Aberto, todo sábado de 10 às 11 da manhã. Esse bate-papo gostoso para você que está acordando com calma no sábado, ouvindo um pouco de história sobre o Santo Antônio de Pádua e sobre o tombamento da Ponte Raul Veiga. Que marco, que importante. Batendo papo hoje, como você está acompanhando, se não estiver acompanhando, vai acompanhar agora. E lembre-se, você não perdeu o restante da entrevista. É só você voltar depois e procurar aí no site da rádio, também na fanpage de Pádua RJ Notícias. Enfim, todo mundo vai compartilhar. Batendo papo aqui com a arquiteta a Cris Zelglia, que também atua como conselheira municipal de cultura da Prefeitura de Santo Antônio de Pádua. Cris, como foi, em que momento que surgiu a ideia do tombamento da Ponte Raul Veiga? Então, Neia, esse projeto de tombar a ponte, fazer o tombamento dela já existe, já tem muito tempo. Outras pessoas já estavam envolvidas nisso, é importante deixar isso claro. É um projeto realizado por várias mãos, não tem só uma pessoa, porque hoje eu estou aqui, pode parecer que foi só eu, não foi. Tem toda uma equipe por trás, vários historiadores por trás, tem pessoas até de fora de Pádua que ajudaram nesse momento do tombamento propriamente. Então essa pesquisa está sendo feita há anos. Então assim, a gente já entendia a importância disso acontecer. Só que foi muito importante isso acontecer no centenário dela e principalmente aliada e com todo o apoio da Secretaria de Cultura. Foi importantíssimo o Conselho Municipal poder andar junto com a Secretaria, entendendo a importância dos patrimônios, porque a gente iniciou pela ponte, vamos ter outros. Então a gente entende a importância desse resgate, dessa manutenção e dessa salvaguarda dos monumentos e da história de Pádua a partir da ponte. A gente iniciou pela ponte. Ô Cris, quando você fala, tipo assim, não é a partir daqui, houve todo um trabalho anterior, é muito importante você tocar nesse ponto, né? Porque, exatamente, o ponto de partida, dá a impressão, através de um debate, foi aqui que surgiu, tem muitos trabalhos anteriores. Mas é importante ressaltar também que na gestão do atual prefeito, Paulinho, da Refrigeração, e do vice-prefeito Jadir Júnior e toda a equipe, que se dá a oportunidade da criação da primeira Secretaria de Cultura, Comunicação e Tecnologia. Em que exatamente isso facilitou a criação da Secretaria, toda essa equipe nesse momento? Nossa, né? Isso é um ponto importantíssimo. A gente começa, a partir desse atual governo daqui da cidade, a gente começa a entender a importância da cultura. A cultura, ela está em todos os lugares, isso é fato. Ela está na saúde, ela está na educação, ela está no transporte, ela está no turismo. A cultura está em todos os lugares. Só que é importante entender que a cultura, ela é algo muito grande. Então ela precisava ter uma cadeira só dela para poder dar esse nome todo e essa importância para ela. Então quando é criada a primeira Secretaria de Cultura daqui da cidade, isso já é um indício de que se entende a importância da cultura. Então, quando se cria a secretaria, a gente entende, agora a cultura vai ter um nome cultura. Não é que não existisse antes, em nenhum momento eu estou falando isso. É porque a partir de agora, a cultura anda como cultura. Isso é muito importante. Vamos pensar um pouquinho no contexto cultura? Quando a gente fala em cultura, erroneamente, costuma-se definir a cultura como algo propriamente culto, né? A cultura, no geral, eu gostaria das suas palavras nesse conceito, por gentileza. Principalmente arquitetônico, né? Então, a cultura, ela é todo e qualquer movimento que um grupo ou aquela sociedade tem como história. Ou seja, a cultura é muita coisa. A cultura dentro da arquitetura se confunde o tempo inteiro. Você não tem como falar em arquitetura sem falar sobre a cultura. Eu não tenho como pensar uma arquitetura aqui em Pádua, pensando numa arquitetura de um país lá longe. Por quê? Porque a cultura daqui me pede um tipo de arquitetura. Então elas são diretamente relacionadas.
E quando a gente tem aquela discussão que a gente falou anteriormente de patrimônio, a gente começa a entender que não existe só patrimônio material, mas existe patrimônio imaterial também, vem a arquitetura e abraça isso de uma forma enorme. Porque você começa a entender que movimentos, quando eu digo movimentos, são grupos de dança, qualquer coisa nesse sentido que não é construído. Então você começa a entender que isso é um patrimônio. Se é um patrimônio, está na arquitetura e está na cultura. Os dois andam juntos sempre. É importante ressaltar também que você não nasceu em Pádua. Você veio e você teve um olhar de visitante. E como você olhou a ponte como interseção entre uma face da cidade e outra? Então, eu não sou de Pádua, eu sou do Rio de Janeiro. E quando eu vim para Pádua, todos aqui sabem porque eu falo isso, o que me fez ficar em Pádua foi a ponte. Eu fiquei completamente apaixonada pela ponte, porque me chamou a atenção um rio enorme, 2 margens, mas era a mesma cidade, porque seria muito fácil serem 2 cidades, elas podiam se construir, se desenvolver independentemente, mas não. Então é uma cidade só, independente das questões e características, mas que também é muito importante, cada margem tem sua personalidade, isso também me chamou muita atenção. E tinha uma ponte dentro de uma cidade pequena, com um rio enorme e uma ponte nitidamente que era uma obra de arte. Então, às vezes é o que eu falo, né? As pessoas aqui passam, caiu no comum. Então passa todo dia pela ponte e não percebe como que ela é algo muito grande. Ela é a comunicação de Pádua. Isso é muito importante. Eu vou te perguntar, o seu coração bate mais forte para que lado da ponte? Bate na ponte, no meio da ponte exatamente, no pico mais alto do arco, é ali que bate. O coração bate na ponte, que bacana. Outra coisa que me chamou a atenção, quando a gente estava conversando em off, sobre o comportamento das pessoas quando estão atravessando a ponte. Ficou na minha memória a ideia de que a gente tem um ritmo fora das pontes, tanto de um lado quanto do outro, a gente tem um ritmo acelerado, que já é uma cidade, mas na ponte o que acontece? Então, dos 2 lados, das 2 margens, tem as suas ruas principais. Tem carro passando, ônibus passando, bicicleta passando e as pessoas se atropelam na calçada e o carro não para ou para, não sei. Mas quando a gente pisa na ponte, acontece ali um respeito, uma educação, uma pessoa dá licença para outra, uma não deixa a outra pisar onde o carro passa, o carro anda devagar, para passar, as pessoas param para conversar no meio dela e tá tudo bem, coisa que se fizer saindo da ponte já não é, mas tudo bem. Então você vê, né, como é que a história, ela não precisa de algo construído, ela existe. A partir do momento que você pisa na ponte, ali tem uma história e essa história é respeitada. E isso, se demonstra isso na postura das pessoas quando pisam nela. E isso cria um movimento cultural, que vira uma característica da cidade, do comportamento das pessoas. Eu tô enganada? Não, tá certíssimo, é exatamente isso, né? O movimento cultural, ele começa exatamente a partir de uma postura que é adotada de forma diferente, naquele espaço, naquele local. Então, ali na ponte, ele tem um movimento cultural e tem um movimento cultural da cidade mesmo. A cidade de Pádua, de forma geral, é uma cidade que tem uma educação nesse sentido. E a ponte fica isso muito claro, porque ela é muito estreita para hoje, porque hoje a cidade já cresceu, ela se tornou estreita, mas ali tem uma educação. Ali acontece uma cortesia que é característica da cidade, mas ali fica evidente isso. Mesmo porque se um não tiver cuidado com o outro, alguém não vai atravessar a ponte. Ou vai cair no rio e ser atropelada. Pessoal, um papo muito legal aqui com a Cris Elglia, ela que é arquiteta. Tô sempre lembrando porque o ouvinte de rádio é muito rotativo, né? Um liga porque vai fazer o almoço, outro porque entrou no carro e assim vai. O bate-papo é sobre o tombamento da ponte Raul Veiga, esse marco histórico, esse monumento em Pádua. Aqui quem vê melhor é quem está chegando. Nossos olhos de paduanos estão acostumados já e a gente às vezes passa os olhos e não percebe esse monumento tão interessante. E nesse momento é um momento de reflexão, para a gente perceber e valorizar exatamente no contexto histórico, cultural, o significado da ponte e a importância do tombamento da ponte Raul Veiga. É elo, passado e presente,
Como que isso impacta, ao seu ver, Cris, na cabeça dos jovens, que até então também não perceberam a ponte e sua importância? Néia, então, a gente precisa fazer um trabalho com os jovens de entender que existe uma memória histórica e cultural, né? Não é só a história que é contada nos livros, que é extremamente importante, não é só a história que é dada dentro da sala de aula, que é extremamente importante, mas é a história do dia a dia daquele lugar, como que aquele lugar aconteceu, quem foram os nomes, por que existe a ponte, quando a gente fala da ponte, né? Precisa entender que houve uma ligeira cortesia entre as duas margens para poder se botar a ponte de um lado, a estação de ferro do outro, quer dizer, não foi só a ponte, foi a ponte, mas tinha também a questão da estação de ferro, e aí você vai linkando uma coisa com a outra, e daí da estação de ferro você já tem uma urbanização do outro lado. E aí trabalhar isso com os jovens, essa memória histórica, cultural, não é só a ponte, tem outros movimentos, né, que estão se perdendo, porque infelizmente as pessoas vão envelhecendo. Eu falo que o movimento envelhece e a cultura envelhece, então a cultura, a história, a arquitetura, elas andam juntas no sentido que o tempo passa para elas. O tempo é duro, o tempo passa, mas manter isso vivo na cabeça dos jovens e fazer eles entenderem por que ela é importante. Por que foi feita uma festa nessa semana, 100 anos dela? Porque outras coisas fazem 100 anos. E por que a gente não comemora? Porque teve uma outra história ali, né? E por que ela foi tombada? Eu sempre falo assim, quando a gente fala tombado, explica o que é tombado, pelo amor de Deus, porque senão vão achar que a gente vai derrubar a ponte. Então, assim, explica o que é tombado antes. E não é. Então, até isso a gente precisa explicar para os jovens. É importante. Eu acho que é importante levar a história da ponte, a história da estação, a história dos movimentos culturais que tem em Pádua, a história do senhor que está lá na roça, que já passou por tanta coisa. Tudo isso é cultura, a história devia estar sendo falado, né, para os jovens, contado isso. Porque hoje a gente vive... O que acontece? A história ela é longa. 100 anos é muita coisa, é longo. E hoje a nossa juventude está numa juventude de TikTok. Eu adoro o TikTok, a questão não é essa, mas é curto, é rápido, passou, já foi. E a história não passou, já foi. Não pode ser assim, porque senão a gente perde raiz, a gente perde memória, né? Então, é muito importante trazer o jovem. Eu fiquei muito feliz na cerimônia do centenário da ponte e do tombamento dela. As escolas trouxeram grupos de alunos. Isso é importantíssimo, tá ali, entender o que está acontecendo, né? Quando a gente fala urbanisticamente 100 anos, para nós urbanistas, 100 anos é bebê. 100 anos é muito pouco tempo. Às vezes eu escuto, porque devia estar acontecendo isso em Pádua, Pádua devia estar mais evoluída. Não podia, porque ela não tem maturidade. Estamos falando de uma bebê. Pádua, urbanisticamente, é muito, mas muito jovem. Então tem coisa que ela não tem maturidade, não tem estrutura para estar acontecendo. E isso é importante, né, ser entendido como é que o tempo na história, na arquitetura, no urbanismo são completamente diferentes. Então a gente quase entra aí no conceito de tempo, né, também nessa brincadeira. Quando a gente fala de 100 anos da ponte, é um conceito de tempo. A ponte é muito importante, ela teve 100 anos, mas só agora saiu o tombamento dela, para você ver como é que esse tempo não foi tão longo assim, para a gente chegar num instrumento tão importante, né? E falar isso para os jovens é extremamente importante. Quando você fala em tempo, nos remete, lógico, à descoberta, entre aspas, do Brasil, 500 e poucos anos. A ponte com 100 anos é uma criança comparada. Falando um pouquinho mais sobre a história de Pádua, Pádua hoje completou... Quantos anos exatamente, Cris? Então, você pode pesquisar aí. Nasceu 30, 40 anos, um pouco antes da ponte. Quer dizer, nasceu praticamente junto com Santo Antônio de Pádua. Quando você fala da ponte, a ligação, eu também falei faces da cidade... vem muito à memória a ideia de elo, de junção, né? Quantos debates políticos, quantas reflexões na época para juntar os dois lados da cidade numa ponte, já que provavelmente havia tantos motivos para separar. Não? Quer fazer uma reflexão sobre isso, Cris?
Então, de novo, eu peço licença às pessoas da cidade, os historiadores da cidade. O que acontece? Tinha tudo para serem cidades separadas. Mas tudo mesmo. Tudo que vocês possam imaginar mostrava que iam se formar 2 cidades. Mas o que foi o mais forte, por incrível que pareça, foi o fato de... Eu até falei isso no centenário da ponte. É o fato de eu estar aqui, você estar do outro lado e a gente poder se encontrar. Por incrível que pareça, esse foi o motivo. Chega a ser até bobo a gente pensar, né? A gente tem tantas discussões políticas acaloradas e com tantas reflexões, e às vezes é uma coisa muito simples, é o fato de 2 pessoas quererem se encontrar. Então, foi a questão da mercadoria, precisava ter uma troca de mercadoria, precisava chegar de um lado para o outro. Tinha famílias que uma estava de um lado, outra estava do outro. Tinham parentes que queriam se ver. Então foi por um motivo muito humano a importância de se formar uma cidade só e não de ser dividida. Porque a ponte pode ser elo. Tem outras cidades que a ponte liga uma cidade a outra. Então o fato de ter uma ponte não é obrigatoriamente ser uma única cidade. Mas aqui se tornou uma única cidade por questões muito humanas. Podemos imaginar também, Cris, se me permite colocar, a importância, você já pontuou isso, mas ressaltar a importância de se ter uma ponte para escoar toda a produção agrícola na região, né, que é uma região rural, e de grãos e tudo mais. Outra imagem poética, entre aspas, se me permite, pegando o gancho que você falou no início da entrevista, o trem de ferro é um marco na história de Pádua, da região, e na contrapartida do trem, né, que passava aqui na lateral do rio, vem uma ponte e faz um traço no rio, exatamente o oposto, né? Exatamente. Então você tem a linha férrea acompanhando o rio, porque precisava acompanhar a margem do rio. Só fazendo um rápido apanhado disso, só para a gente desenhar o pano de fundo que estava acontecendo. A gente estava tendo um desenvolvimento ferroviário no estado do Rio de Janeiro. Estavam se ligando várias cidades e precisava chegar à produção dessas cidades. Pádua foi contemplada, vamos dizer assim, com a linha férrea passando e ela acompanhava exatamente aonde estava a produção. Isso é muito, muito legal de se falar. E aí vem a ponte, aí nesse caso a ponte encurta essa distância, porque o trem, querendo ou não, ele faz uma distância, ele percorre mais, né? A distância dele é maior. E aí vem a ponte, é a história da linha reta, né? A linha reta liga 2 pontos de forma mais curta. E aí vem a ponte e faz isso, né? Interessante. Estamos caindo aqui na geometria, né? Tem tudo a ver com, mais uma vez, com o desenho da ponte. No artigo que eu citei, e estou citando desde o início, né? Que é a construção da ponte Raul Veiga, 2 pontos, política e comemoração do centenário da independência de Santo Antônio de Pádua, que você pode achar com muita facilidade digitando ponte Raul Veiga no Google. Tem uma parte aqui que eu estou lendo, porque eu não saberia dizer de cabeça e nem tem necessidade, que diz o seguinte: além disso, os ferros para a superestrutura, que será de cimento armado e constituída por arcos parabólicos de 5 metros de flecha, foram encomendados no estrangeiro e estão sendo agora retirados da alfândega. Ou seja, tudo muito pensado, pensa-se num movimento grande da época e de coisas assim, de peças grandiosas, né, Cris? Cris, o que evita o tombamento? Você tem que explicar o tombamento, não dá a impressão que está tombando alguma coisa, destruindo, né? Pelo contrário, a gente está preservando. O tombamento, ele evita que aconteça exatamente o que já aconteceu com outros casarões, com outros monumentos do passado. Você pode citar, se você quiser, em nível nacional mesmo. Sim, então, o instrumento do tombamento, ele evita que sejam destruídos, que sejam mutilados, que sejam alterados, qualquer característica original daquele patrimônio agora. Aqui a ponte ela já teve várias caras, várias roupagens,
já foram tentados usos diferentes nela, e a partir desse tombamento é preservado. E por que isso é importante, né? Pode ter aí uma linha de pensamento que acha que isso vai contra a modernização, mas não é isso. Quando você fala em preservar, você fala em não destruir aquilo que funcionou durante 100 anos. Então é muito importante. Então é você não destruir aquilo de forma nenhuma. A gente acaba permitindo que casarões, como a Neia falou, e vários lugares sejam completamente destruídos mesmo, né? Colocados abaixo mesmo. Quando você faz isso, você coloca abaixo uma construção e você zera a história daquilo. Então, a partir desse momento, a ponte, não é que ela não vá ser uma ponte moderna, ela pode ser uma ponte moderna, só que ela precisa manter a história dela. Então, a partir de agora, a estrutura dela, a questão da iluminação dela, a cor dela, vai ser tudo mantida e preservada. E se for alterado, isso tem que ter uma justificativa, isso vai entrar em eleição, isso vai ser discutido, debatido para ver se pode ser. E isso é em prol da história e do respeito que a gente tem sobre a história daquilo e daquele lugar. Vamos fazer uma breve viagem aqui, de acordo com a citação da escritora paduana Rita Amélia Serrão Piscinini, que citou exatamente nesse artigo as travessias como eram feitas. O recorte é o seguinte, ela diz: uma balsa sobre 2 botes, barcos de fundo reto, chato, solta, sem cabo de aço, governada por um leme, tocada por uma manivela, acionando as pás que moviam a balsa. Antes da ponte, a travessia se dava através dessa engenhoca. A manivela chamada veio era movida à mão. Cabiam 10 pessoas de cada vez. Pagava-se R$1.000 por pessoa e R$5.000 por animal. Os cavalos eram desarreados e puxados pela rédea, nadando. Havia 2 barqueiros para tocar a balsa, outro para receber o dinheiro dos passageiros. Que interessante esse recorte, não, Cris? É muito interessante porque a gente já vê que precisava ter a comunicação das 2 margens, né? Acho que aí fica muito claro que essa comunicação precisava existir. E foi dado um jeito através de uma balsa muito simples, bem engenhoca mesmo, como a Neia falou. Eu estava tentando achar outra palavra, mas não é isso não, gente, é engenhoca mesmo. E se a gente pensar que a gente não está falando de um rio pequeno, a gente está falando de um rio que é grande. Ele é um rio calmo, mas ele é um rio calmo. A gente sofre as enchentes dele, mas ele é um rio calmo na sua diária, ele é tranquilo. Mas mesmo assim é um rio que não é fácil de se atravessar. Então você pensar como é que era isso na época, com uma balsa tão simples, levar animais, levar mercadoria. E aí a gente pensa assim, como que a cidade ia crescer? Como ela ia evoluir? Como que ia acontecer indústria, comércio? Hoje a gente tem caminhão, não passa pela ponte, mas foi a ligação através dela que fez hoje passar. Então, a gente entende essa importância da ponte como evolução da própria cidade. Sim, me baseando aqui no artigo, e é bem interessante a gente estar pontuando isso aqui, porque na sequência ainda lembra que a ponte já existia, só que a ponte era de madeira, né, Cris? Quer falar sobre? Então, isso é uma característica da época. Todas as pontes, elas eram de madeiras nobres. Isso era uma característica da construção. Só que, por ser de madeira, ela é muito fácil de sofrer uma avaria, por mais que seja usada uma madeira nobre. E foi exatamente isso que aconteceu. Tem relatos também que ela não apresentava certa estabilidade, dependendo da carga. Aliás, existe até uma limitação da carga que podia passar nela, exatamente pela estrutura. E exatamente por ter o rio enchia e já abalava essa estrutura de madeira, né? Precisavam várias ripas serem trocadas, além da estrutura. Enfim, a madeira já estava bem avariada quando se iniciou todo esse pensamento de construção da nova ponte, que hoje é a Ponte Velha, mas um dia ela foi nova, que seria a Ponte Raul Veiga. Cris, ainda nesse artigo diz o seguinte aqui: o município de Santo Antônio de Pádua possui 4 pontes. A chamada Ponte de Ferro
em referência à sua estrutura, a Ponte Nova, que tem seu nome devido à sua recente construção, a ponte da rodoviária, próxima da qual se tem a rodovia RJ 186 e grande fluxo de carros. Por fim, a Ponte do Nando, que tem esse nome devido ao ex-prefeito Fernando Padilha, que construiu em sua administração. E segue dizendo o seguinte: as pontes podem ser classificadas por níveis de tráfego, sendo a ponte Raul Veiga para veículos de pequeno e médio porte e pedestres, e a ponte de ferro, a Ponte Nova, para o tráfego prioritário de pedestres, e a ponte da rodoviária, Ponte do Nando, para veículos pesados, médio de pequeno porte, além de pedestres. Não falamos da altura da ponte. Então, a altura da ponte, a Raul Veiga, vai ser muito curioso, é até uma curiosidade falar isso, ela parte do nível do rio. E por esse rio já encher, foi calculado na época uma média do quanto que ele enchia de vazão dele para enchimento, para poder daí começar a ponte. Inclusive, os arcos, eles não se iniciam do chão da ponte. No piso da ponte, a gente encontra um guarda-corpo, que é exatamente para as pessoas não caírem da ponte, e os arcos se iniciam depois desse guarda-corpo, porque ali é a altura que se imaginava, se calculava que o rio enchia. Então, a altura da ponte, ela foi calculada assim, não teve muito pensamento antes disso, não. Existe um rio, o rio enche, mais ou menos quanto de altura que ele pode encher, e aí foi calculada a altura da ponte. O bate-papo está muito bom, mas tudo tem um começo, meio e fim, como a ponte começa, tem um meio e tem um fim, você pode voltar pela ponte, né, e ouvir novamente esse bate-papo, que é o começo da entrevista, e tudo, na verdade, me remete a um elo, literalmente falando. Estamos chegando ao fim do programa Microfone Aberto, mas antes disso eu gostaria que a Cris concluísse sobre o que a gente falou, sobre a importância do tombamento, falamos várias vezes aqui, e o que significa isso, e até como ponto de partida para novos olhares em relação à preservação de novos monumentos, novas construções na história de Pádua. Neia, muito obrigada por essa oportunidade, é excelente poder falar muito pouco sobre a história, porque novamente eu digo que eu ainda estou aprendendo, falar sobre o instrumento do tombamento, o quanto que ele é importante, agradecer muito a gestão atual que permitiu junto com a gente que isso fosse feito, a Secretaria de Cultura que não pensou duas vezes em abraçar o projeto do tombamento, sentou junto e fez isso junto, isso é muito importante. E a partir de agora a gente entender que existe uma história, existe uma cultura. Como a Neia falou, eu reforço, os historiadores, vamos aproveitar, né, a caneta e o poder de fazer publicações e artigos. A gente tem vários outros espaços que estão se perdendo, que a gente está deixando ser mutilado aqui na cidade, que cada hora colocam no lugar como querem bem entendem. E que não pode ser assim, porque ali tem uma história, tem um movimento que acontece cultural que precisa de respeito. Então, seria muito interessante os historiadores retomarem isso, fazerem livros sobre a ponte, sim, mas eu acredito que a partir de agora vamos falar sobre outros lugares. A gente está precisando. Tem a questão de uma arquitetura que foi deixada aqui muito característica de um povo original daqui da cidade e que está se perdendo, a gente está deixando de novo ser destruído. Então eu coloco isso, vamos pensar que o patrimônio é muito importante para a história da nossa cidade, para a gente não perder isso. Sim, Cris, antes de concluir exatamente esse bate-papo, eu gostaria que você me ajudasse a lembrar as bibliografias disponíveis onde é possível ler um pouco da história de Pádua. Me permito aqui a começar pontuando pelo Sertões dos Puris, que é um livro bastante conhecido. Não posso deixar de comentar o nome do autor, que é Heitor Bustamante. Muito curioso. Me atrevo a dizer que esperava um pouco mais sobre a história dos índios no livro, mas ele conta
sobre a cultura local, sobre as diferenças de classes. Ele pontua bastante isso, a gente percebe. E a importância também dos trabalhadores nessas obras, como a Ponte Raul Veiga. Você se lembra aí, além dos Sertões dos Puríscares, outras bibliografias para quem tem interesse em debruçar sobre a pesquisa, sobre o olhar da história de Pádua? Então, o Bustamante, ele acaba sendo o maior nome, na verdade, se você quiser, ao meu ver, pelo menos, se você quiser buscar sobre história de Pádua. Tem a Rita, como você citou, Piscinini, que também muito importante, e tem artigos, sim, publicados por outros historiadores, mas que eu achava que deveria ser tudo compilado. Tá aí uma ideia, vamos compilar todos os artigos e fazer uma grande história geral de Pádua, porque é necessário, a gente não pode ter tão poucos nomes. Eu sei que existem pessoas e fazem pesquisa, está faltando publicar essas pesquisas, é isso que a gente está aqui falando. A gente não está falando que não exista pesquisa, a gente está falando que está faltando publicar, virar livro, virarem artigos, para as outras pessoas também conhecerem os nomes. Aquela velha máxima do pensamento, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, tire da gaveta que você tem as pesquisas. Temos pesquisadores, sim, na cidade, na região. Não podemos falar em nome de todos, porque também não sabemos, não conhecemos e queremos conhecer. Então, poxa, gente, estamos num momento, assim, onde é muito mais fácil em relação ao passado a publicar. Temos a internet e tudo mais. Mas colocar isso num livro mesmo, né? Fazer isso virar uma pesquisa concreta, compilar, como a Cris disse, juntar todo esse material, né, passado, presente e tudo mais. Ô Cris, fugindo um pouquinho, embora esteja no final da entrevista, mas eu não posso deixar de falar sobre a importância, por exemplo, de pesquisas relacionadas a cemitérios antigos na região. Temos a própria linha férrea, né, com restos ainda do trem. Isso tudo é patrimônio. Isso tudo é patrimônio. A gente tem a linha férrea, que, como você falou na questão de cemitério, é um cemitério arquitetônico, a linha férrea hoje. A gente tem o Cruzeiro, que tem uma história linda de movimentos culturais e que está se perdendo. A gente tem outros espaços que eu não sei por que exatamente, mas está perdendo essa história, porque as pessoas estão envelhecendo e estão perdendo essa história. E seria muito importante a gente retomar antes que esses cemitérios sejam esquecidos, porque enquanto a gente ainda está lembrando como cemitério, a gente ainda está bem. Sim. Mas daqui a pouco nem como cemitério mais a gente vai lembrar. Sim. Então é muito importante, sim, a gente retomar tudo isso. Cemitérios a céu aberto, literalmente, né? E tomando aqui um pouquinho do espaço da Cris, encerrando, agradecendo o carinho de quem ouviu pela rádio, de quem assistiu através da fanpage. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível no YouTube. Então, de alguma forma, Cris, tenho certeza, você está colaborando para ajudar em futuras pesquisas, ao citar vários pontos aí da nossa história, ao ressaltar a importância do patrimônio, do tombamento da Ponte Raul Veiga e de pontuar partes importantes da história de Santo Antônio de Pádua. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço de novo, Neia. Agradeço principalmente, novamente falando, isso não é um trabalho só meu. Eu só estou aqui, mas representando uma equipe, um Conselho Municipal de Políticas Culturais, que foi quem permitiu que isso fosse feito, a Secretaria de Cultura, que permitiu que isso andasse, a Prefeitura de Pádua, que não pensou duas vezes em abraçar isso. Então eu agradeço a todos, agradeço a vocês que estarem ouvindo, é importante, né? De um a gente chega em vários. Então, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Compartilhe com seus amigos. Vou entrar na frente aqui. Compartilhe com seus amigos. Falem sobre a importância do tombamento dessa ponte. Repensem ao olhar para um casarão antigo, para um monumento que não é apenas resto da história, mas sim, a partir dali a gente pode contar muitas histórias. Isso é cultura, faz parte dos costumes, faz parte da história, literalmente, de Santo Antônio de Pádua. Tudo que eu disser aqui vai ser pura redundância, a Cris já falou bastante coisa. A pauta de hoje foi o tombamento da Ponte Raul Veiga, um pouco da história de Santo Antônio de Pádua através desse importante monumento histórico. Eu bati um papo com a arquiteta Cris Zelglia, ela que atualmente também atua como conselheira de cultura
na Prefeitura de Santo Antônio de Pádua. Eu sou a jornalista Néia Gesualdi e recebi de presente esse bate-papo. Bom final de semana, até a próxima. Tchau, tchau. O que era bom agora ficou excelente. Restaurante Recanto do Sabor. Espaço, conforto, excelente localização e a qualidade ímpar que você já conhece. Temos self-service com balança e sem balança, servindo uma vez com 2 pedaços de carne a R$ 21,90. Também temos quentinhas grande e pequena. Ligue e iremos até você. Disque Delivery 22 981 83 26 96. 22 981 83 26 96. Restaurante Recanto do Sabor. Direção Tiquinho e Família. Uma família para servir a sua. Entrega seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Consultório de Psicologia Clínica e Psicanálise do Dr. Alan de Aguiar Almeida. Agora num espaço mais amplo, acolhedor e reservado. Na rua Eugênio Leite Lima, número 100, na Climed, Centro de Pádua. Agende sua consulta presencial online de segunda a sexta-feira no WhatsApp ou nos telefones 99800-3231 e 3851-3480. Melhores e maiores informações no site www.alandeaguiar.com. Consultório de Psicologia Clínica e Psicanálise do Dr. Alan de Aguiar Almeida. Precisa de socorro para puxar o seu carro? Serviço de guincho do Elinho atende na hora. Ligue 22 3853 0504 ou WhatsApp 981 26 8881 e 981 16 52 91. Elinho Car também faz lanternagem e pintura do seu veículo. Rua Eliaquim Salles, número 9, bairro Santa Afra, em Pádua.